Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinha chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinha comido pão, depois que o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem nos seus discípulos, subiram nas barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estáis me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos terá, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. A fé é a obra de Deus. A fé em Jesus é o mais importante. Jesus disse: esforçai-vos pelo alimento que permanece até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Muitas pessoas vão procurando pão físico. Muitas pessoas vão procurando sinais e prodígios, mas o mais importante é de procurar Jesus. Jesus, em primeiro lugar, não as coisas, mas o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo é o alimento que dá vida eterna para cada um de nós. E nós devemos acolher Ele e as palavras dEle. Jesus está falando sobre o alimento que dura para a vida inteira. É o sustento que vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que dá vida. Eu sou o sustento de cada um de vocês. Uma obra maravilhosa vai ser feita se nós temos Jesus e a comunicação dele, se estamos escutando as palavras dele. Alimentar-se de Jesus significa acolher Jesus como Rei da minha vida, Senhor da nossa própria existência. O sustento vem quando nossa identidade é semelhante, é igual à identidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Mestre e nós somos os discípulos, os imitadores dele. Nós vamos ter as mesmas características de que ele,
porque somos dele e ele nos sustenta com a palavra dele, com a pessoa dele. E uma obra maravilhosa é feita dentro de cada um de nós. E essa nos leva para a vida eterna. Vale a pena refletir sobre a primeira leitura. Estevão, cheio de graça e poder, porque ele frequentava aquela ceia eucarística e ele recebia o próprio Senhor Jesus, que sustentava ele. Ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão, não é? Um seguidor, um discípulo de Jesus, mas cheio do Espírito Santo de Deus, não é? E os judeus tinham raiva dele. Raiva porque ele tinha tanta eficácia em espalhar a boa notícia. O próprio Deus fez uma obra maravilhosa dentro dele. A obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Estevão acreditava profundamente em nosso Senhor Jesus Cristo. Os judeus começaram a discutir com ele, porém não conseguiram resistir à sabedoria e o Espírito Santo com que ele falava. Trouxeram pessoas para dar falso testemunho. Não convenceu ninguém, não é? Todos os que estavam sentados no Sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo, mesmo sendo perseguido. Era obra de Deus, é Deus fazendo uma obra maravilhosa dentro de Estevão. E ele foi martirizado, apedrejado. Certamente esse pão da vida, esse alimento espiritual que nós recebemos, é a palavra de Deus, mas é também a Eucaristia, nos sustenta e dá um sentido na nossa vida, um ânimo, ficamos vibrando, recebemos a palavra de Deus, recebemos o verbo de Deus, Jesus, dentro de cada um de nós, e Ele nos sustenta, Ele nos dá vida, Ele é o pão que dá vida, e Ele comunica, Ele fala com cada um de nós. A revelação continua. Quer dizer que houve uma inspiração. A inspiração em que os autores escreveram no Antigo Testamento e o Novo Testamento, e quando escreveram, estavam realmente inspirados por Deus, o Espírito Santo iluminava os autores da Bíblia. Mas a revelação continua. Na missa vocês sempre falam, Ele está no meio de nós. E Ele continua falando conosco, orientando-nos, dizendo a vontade de Deus Pai. A revelação continua. Faz parte da obra de Deus, de escutar a voz interior de Deus. Exatamente como Estevão, não é? Tinha sabedoria, e o Espírito Santo com que ele falava, a mesma coisa pode acontecer conosco. Deus está no meio de nós, e Ele fala conosco, Ele comunica conosco. Quando somos puros,
libertados, perdoados, convertidos, conseguimos ter uma comunhão com nosso Deus, conseguimos pegar o caminho para a vida eterna, ficar firme no caminho, passamos a ser ministros de Deus. Escutamos as outras pessoas, escutamos os problemas, e Deus nos fala a solução para os problemas das pessoas. É a obra do Espírito Santo. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. E o Filho do Homem e Jesus vos dará. Esforçai-vos para ter uma comunhão profunda com Deus. Não é? E se o próprio Senhor Jesus Cristo está dentro de nós, Ele vai nos orientar sobre como conseguir o pão necessário para nosso sustento, pão físico para nosso sustento, não é? Passamos a ser dele, e Ele nos orienta sobre todas as coisas necessárias para a nossa vida. Obrigado, Jesus, pelas suas palavras. Obrigado pelo grande exemplo de Estevão, cheio de graça, cheio de poder, cheio do Divino Espírito Santo, com dom da fortaleza e com muita palavra de sabedoria. Abaixe a sua cabeça e faça a sua oração.